Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 117. Convido a todos a colocar-se em pé e procederemos a essa leitura de forma uníssona. Salmo 117. Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. É interessante observarmos este salmo. É um salmo missionário. É quando aí conclama a todos a louvar o nome do nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração neste momento. Eu quero convidar o Tiago, vá até o microfone, está ali, e ore a Deus, uma oração de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, que maravilha, Deus, que prazer poder estar na Tua presença, louvando, bendizendo e adorando ao único Deus, na beleza da Tua santidade. Nós não merecemos, mas nos méritos de Cristo Jesus temos esse livre acesso e nos achegamos ao Teu trono para glorificar, para bendizer, para engrandecer aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso provedor. E aquele que merece e requer de nós prestarmos a Ti o culto que lhe é devido, mesmo imperfeito e falho como somos. E assim temos o privilégio de fazermos publicamente junto com esses irmãos, junto com a Tua igreja aqui reunida. Fala conosco, Deus. Viemos não só para ouvir a Tua palavra, mas viemos também para prestar louvores a Ti, e que seja como incenso que suba de modo agradável ao Senhor. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar o hino 14, hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja
Podemos assentar? Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, no Salmo 150. Salmo 150. Vamos ler juntos, novamente? Leiamos. Aleluia! Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai-o no seu reino. Obra a sua poder. Louvai-o com seus poderosos feitos. Louvai-o ante a sua muita grandeza. Louvai-o com a trombeta. Louvai-o com cínimo e com harpa. Louvai-o com cânticos e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Interessante nós percebemos aqui como que o salmista, ele coloca o universo como sendo o templo da adoração ao Senhor. E convidado todas as criaturas para louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Neste momento nós cantaremos o hino 17. Enquanto isso, eu quero convidar também a diretoria do DAO, que vem até a frente para receber a posse. Mais uma vez, para ficar bom, quero convidar aqueles que puderem a colocar-se em pé para nós cantar o hino 17 e convido a diretoria do DAO que vem à frente para receber a posse. Podemos assentar. Os irmãos podem ficar em pé, olhando para a igreja. Irmãos, é muito importante sermos escolhidos para dirigir, seja um grupo grande ou pequeno, seja em qualquer repartição, mas principalmente quando olha
dentro desse aspecto aqui no seminário, ser escolhido para trabalhar com os colegas através do DAO. Há muitas coisas para serem feitas, principalmente no que tange a questão do bem pessoal, bem familiar, o bem-estar deste ambiente, a harmonia entre nós. Então depende de um trabalho muito eficiente do DAO. É bom lembrarmos algumas coisas que não competem ao DAO, que talvez algumas pessoas podem buscar o DAO para isto, então não compete. No trabalho acadêmico, no trabalho de ensino, então essa não é a função do DAO, né? A DAO falar em nome, né, para reivindicar alguma coisa, então essa não é a função do DAO. Aí é a função dos coordenadores de departamento, coordenador de curso e do capelão. E dos representantes de turma, né, que nós ouvimos. Mas o bem-estar coletivo é muito importante em termos do DAO. E eu quero já passar uma responsabilidade do DAO. Uma das coisas que nós trabalhamos muito aqui é com respeito ao culto. E eu creio que o DAO tem um trabalho muito grande a fazer com respeito ao culto. Porque muitas vezes nós estamos priorizando as outras coisas e não estamos priorizando este momento de culto. Então não adianta vocês trabalhar com bem-estar social se o bem-estar com Deus não estiver em mão. Eu creio que este trabalho com o culto, conscientizar cada um dessa responsabilidade, eu creio que é um trabalho que o DAO pode muito colaborar na vida do seminário. Então, o Deão, o capelão, não está presente devido à enfermidade do seu filho, que está hospitalizado. Então, eu quero declará-lo empossado nos devidos cargos e desejando que desempenhe tudo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Quero convidar você a curvar a sua fronte e por alguns instantes falar com Deus silenciosamente. Após alguns momentos, eu quero convidar o reverendo Ricardo que agradeça a Deus o perdão de pecado. Deus de amor, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus presente, aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, mas humildemente nos chegamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecidos porque o Senhor nos perdoa, agradecidos porque o Senhor nos acolhe. Senhor Jesus, esteja conosco, nos guardando, nos direcionando. E neste momento tão sublime que nos congregamos diante de Ti para Te louvar, para Te cultuar, pedimos a Sua bênção para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Preparando meus irmãos para a mensagem desta manhã, mais uma vez quero convidá-los a colocar-se em pé e vamos cantar Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, nós temos a alegria de receber às quartas-feiras os nossos presidentes de sínodos. E é importante que, quando vem, para manter contato com os alunos, privilégio para o seminário. E nesta manhã nós recebemos o presbítero Renato Laranjo. Ele é o presidente do Sínodo Metropolitano de Belo Horizonte. Aqui somos 4 sínodos, então ele é presidente do Sínodo Metropolitano. Mas o presbítero Renato, ele tem uma longa história com este seminário. Então, ele conhece tudo do seminário, ele conhece. E uma das coisas muito importantes, sempre ele pergunta como que está o seminário, e principalmente nessa questão do culto, né? Sempre está preocupado com essa situação. Ele é presbítero aqui na 8ª igreja, né? Ele é membro, né, do Conselho de Curadores do Mackenzie, e também ele é um dos advogados da IPB, da igreja, e sempre lutando para o bem-estar do nosso seminário. Tem várias histórias, né? Não tem como contar todas, né? Mas várias histórias aqui no decorrer deste tempo. Ele está recuperando da saúde. Quantos dias? 3 dias. Pode vir aqui. Então, 3 dias estava internado em Curitiba e está fraco ainda. Então, mas ele aceitou o convite e aqui está para conversar conosco,
trazer a palavra, passar a experiência. É um homem que ama o nosso seminário, realmente ama o seminário. Eu quero orar nesse momento em favor da vida do Renan. Pai, cubra de graças o teu filho neste momento. Dê a ele, ó Deus, todas as condições necessárias, tanto física, emocional, espiritual, para que ele transmita aquilo que ele preparou, Deus, para essa casa de profeta. Que ele seja tão somente instrumento nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Jesus abençoe cada um aqui presente. Já fiz a chamada aqui do seminarista da 8ª Igreja, anotei tudo, vou anotar mais ainda o comportamento até o final. Mas o reverendo Lapa falou algo aqui que realmente mexe comigo, porque aqui o seminário a gente participa de vários concílios da Igreja Presbiteriana. Então, sempre que foi possível, nós batalhamos muito por esse seminário aqui, por ajuda. Então, vocês hoje estão recebendo vários benefícios, ou tem umas instalações, fruto assim, de muita luta, não é fácil não. Esse prédio residencial aí, por exemplo, foi um recorde, porque nós conseguimos uma verba na época que estava difícil, nós conseguimos construir ele numa rapidez grande, nós conseguimos fazer a construção desse prédio por uma média de 3.600.000. Hoje, 3.600.000 praticamente não daria para fazer a fundação e os projetos. Então, é algo assim, um verdadeiro milagre de Deus. E graças a Deus que a gente não tem placa em lugar nenhum. Deixa a placa para depois que morrer, se for o caso. Mas Deus sabe todas as coisas, nos conhece bem e conhece cada um de nós aqui presente. Olha, para mim é realmente uma alegria estar aqui, e eu estou transmitindo aqui que eu estou bem, mas eu tive passando muita dificuldade. Eu nunca fiquei internado na vida, até semana passada. Eu nunca tinha andado numa maca de hospital, andei semana passada. Eu nunca fiz alguns tipos de exame, eu fiz na semana passada. E eu estou vindo, então, tomando alguns remédios. Então, às vezes, a perna bambeia e, às vezes, a memória dá uma enfraquecida. Não estou com Alzheimer. Todos os meus exames são perfeitos. A única coisa que eles detectaram é que poderia ser uma gastrite nervosa, e a gastrite nervosa pode vir com muita preocupação ou muita alegria, ou uma coisa ou outra. Quando você está normal, está tudo bem. Eu confesso que eu estou num momento muito legal na minha vida, Deus tem me abençoado bastante, eu e minha família. Minha filha terminou o mestrado, ela já escreveu um livro, vai escrever mais um agora, a convite. Ela passou com notas melhores no mestrado. Meu filho ganhou uma promoção inédita, porque ele trabalha no governo, e eles deram um aumento de salário para 54 pessoas em Minas Gerais, e ele foi um dos 54. Então, cuidar de Deus. Minha mulher, eu ganhei uma ação dela, de umas férias prêmios, e foi para o precatório. A gente achou que ia gastar 20 anos, 20, 25 anos é média para receber o precatório, ela recebeu em 4 meses. Então, essas coisas assim, mas é coisas, bênçãos materiais que eu estou falando, assim, né? Mas tem muitas bênçãos. O cuidado de Deus para conosco, ela é infinitamente mais do que a gente possa imaginar. A gente não conhece o cuidado de Deus quando Ele preserva a nossa vida, durante um trajeto, durante uma viagem, durante o cuidado da gente com a igreja para conosco. Olha, tem seminarista aqui, eu tenho certeza, porque eu conheço alguns, que não paga a mensalidade do seminário. Tem seminarista aqui que a igreja paga por ele, ou o presbitério paga por ele. Tem seminarista aqui que a família ajuda. Tem outras pessoas que ajudam. Então, esse é um momento que você precisa reconhecer que Deus está cuidando de você. E não pode subir na sua cabeça que você, a partir do momento que você é seminarista, você é uma pessoa especial. Você é especial para Deus. Deus te chamou. Se você tiver convicção do chamado, vai ser tudo bênção.
Então, com essa introdução, eu quero pedir que 3 irmãos leiam 3 textos para mim, para me ajudar aqui na minha voz. Isaías 53, de 1 a 12, um irmão vai ler. O outro irmão vai ler Mateus 6, de 25 a 34, e outro irmão vai ler Filipenses 4, 6 e 11b. Então, vamos começar aqui no Isaías 53. Algum irmão pudesse ler com voz audível, por favor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora Mateus 6, de 25 a 34. Alguém leia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora Filipenses 4, 6, 8 e o 11b, a parte B do versículo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam
mais 6, 8 e 11b. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sim. Filipenses 4, 6, 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esses 3 textos, o de Mateus e de Filipenses, o de Mateus fala sobre a questão da ansiedade. E o de Filipenses fala de uma exposição do próprio Paulo falando da sua ansiedade, ou das coisas que ele passou, pensando nas coisas que aconteceu com ele, e ele faz um apelo, que é melhor você pensar em coisa que é justo, tudo que é bom, tudo que é... forma a sua mente para pensar coisas boas. Mas o texto de Isaías, ele fala da obra completa de Jesus, né? Jesus assumiu plenamente o que era esperado por ele. Ele não fez jogo de empurra, ele não jogou a culpa nos outros, ele não arrumou desculpa de doença, ele não arrumou desculpa de que alguém atrapalhou o ministério dele ou a missão dele. Ele assumiu todo o seu ministério. Ele tinha uma finalidade, ele veio e assumiu tudo. Ele assumiu o nosso pecado, nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas vergonhas, tudo aquilo que é humano, que a gente, às vezes, tenta jogar para cima de outras pessoas, às vezes fazer alguma justificativa. Deus cumpriu tudo. Jesus, ele entregou ao poder civil, ele se apresentou ao poder civil, ele foi crucificado, derramou a sua alma na morte, ele cumpriu o castigo que era para nós. Então, Jesus se entregou e cumpriu toda a sua tarefa. Jesus é o que tira o pecado do mundo, ele acaba com a nossa culpa, ele perdoa a nossa dívida. É Jesus que pode mudar a vida de uma pessoa, ninguém mais. Nem psicólogo, nem mestre, nem o conselheiro, nem o coach, nada. Somente Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. E o texto de Isaías, ele faz essa afirmação da obra vicária de Jesus, que cumpriu completamente a obra que nos era para cumprir aquilo que fez completamente, e para nós só restou uma coisa: crer em Jesus completamente. Agora, o texto de Mateus, ele fala sobre essa ansiedade, especialmente em 3 áreas básicas, que é comida, bebida e vestuário. Nos dias atuais, a gente pensa em outras coisas mais. Pensa em carro novo, pensa em casa boa, pensa em condições melhores e que vai facilitar a vida da gente. E para o seminarista, para o pastor, para aquela pessoa que vive de uma confissão religiosa, aí nós podemos envolver os missionários, os obreiros e tudo mais. É muito comum que em algum momento da vida você tenha uma ansiedade além daquela que você espera. E Paulo fala abertamente lá em Filipenses sobre essa questão das coisas da vida, que no momento da vida da ansiedade a gente tem que colocar isso diante de Deus. Quando nós estamos no seminário, aqui nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos seminaristas, alguns seminaristas, mas nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos membros de igreja, todo mundo aqui é membro de alguma igreja evangélica. E quando você chega nesse momento de estar no seminário, eu até brinquei com um ali, assim, eu gosto de quem veste a camisa do seminário. Vestiu a camisa do seminário. Quando você veste a camisa da empresa, quando você veste a camisa da sua igreja, não no sentido figurado de que está mesmo a camisa, mas se você ter isso no coração como um momento da sua vida, ela vai ser especial para você, vai ser especial para a vida do seu ministério de uma forma geral. O evangelho ele é pregado para todas as pessoas, mas ele só vai alcançar aquele que tiver
sido eleito. A eleição, a predestinação, a doutrina que nós, da teologia reformada, que nós pregamos, que nós cremos, que nós ensinamos. Então, aquele que foi eleito por Deus, em algum momento da vida, ele vai se manifestar como uma novidade de vida, uma novidade completa na vida dele, uma transformação completa. E alguns desses já foi eleito para ser um ministro do Evangelho, porque o chamado, a vocação ministerial, não é para todos, ele é para alguns. E nem todos, eu não gosto muito do candidato, do aspirante, chegar e falar assim, a minha vocação é passar para o seminário, que eu quero ser professor do seminário. Para mim, ele já perdeu. Já perdeu, porque todo mundo é chamado para servir e evangelizar. Alguns são especialmente chamados para ser ministro do Evangelho. Esses que são ministros do Evangelho, Deus pode direcionar ele para várias áreas ministeriais. Alguns vai ser professores, alguns vai ser missionários, alguns vai ser mestres, alguns vai ser de uma organização eclesiástica. Por exemplo, nós temos a APMT. A APMT nós temos vários pastores, nós temos vários presbíteros que ajudam e contribuem. E alguns realmente precisam sair do ministério da igreja local, ou então dar dedicação parcial na igreja local, para dar uma dedicação exclusiva nessa área deles. Não se espera que um gerente da área de missões da APMT, que vai visitar o campo, que vai acompanhar mais de 200 missionários, que ele consiga fazer essa tarefa dele e, ao mesmo tempo, desenvolver o ministério pastoral na sua igreja local. Hoje, com todo respeito, né, eu não gosto da expressão de chamado tardio. Eu prefiro, como presbítero, como representante da igreja no presbitério, como membro naquele momento de sabatinar o candidato, o aspirante, saber se ele não está indo para o seminário só porque ele não conseguiu mais nada na vida. Eu prefiro tentar ir por esse lado. Se ele não conseguiu mais nada na vida, eu vou ser pastor, vou para o seminário, que é tudo muito fácil e alguém vai pagar para mim, então eu prefiro que esse não seja aprovado. Mas se depois de 50, depois de 55, até de 60 anos, ele tiver um chamado ministerial para ser ministro do Evangelho e, às vezes, para um chamado especial, com certeza, eu, da minha parte, vou dar total apoio, o máximo que for possível. Posso dizer aqui com os irmãos, eu não vou falar nome, então vocês não precisam saber quem é quem. Mas tem um seminarista, tem um pastor da minha igreja, que ele veio para o seminário com 58 anos de idade. E ele chegou aqui, no primeiro momento, ele achou que era o bambambam, porque o negócio dele era... Ele é um evangelista de primeiríssima. E então, ele tinha alguns defeitos que todos nós temos, né? De postura, voz, comunicação. Hoje eu estou lendo bastante aqui, nem estou lendo, mas eu trouxe bastante escrito aqui, porque realmente com esse remédio eu estou meio devagar. Mas ele lia praticamente o negócio dele todo, e aí a gente foi trabalhando com ele. Dias atrás ele pregou na minha igreja, já depois de bastante experiência, e eu tive a coragem de chegar lá perto dele, abracei ele e falei assim, você precisa dar uma oferta especial hoje. Dê uma oferta especial hoje, porque você melhorou muito. Você comunicou o Evangelho no tempo certo, com postura boa, com comunicação fácil. Você foi perfeito. Do ponto de vista humano, eu compreendi a mensagem e eu tenho certeza que os irmãos compreenderam a mensagem. Então, você precisa dar uma oferta especial hoje de gratidão a Deus. Aí ele falou assim comigo, eu dou todo domingo eu dou uma oferta especial, de gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida. E realmente é o seguinte, tudo para ele melhorou depois que ele passou aqui pelo seminário, pastor. Tudo melhorou para ele, vários aspectos. Eu queria desafiar vocês aqui hoje
eu queria que vocês pensassem um pouco nestes textos. O texto de Isaías, vocês precisam ler ele mais, compreender ele mais. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pega a Bíblia comentada do Hernandes Dias Lopes, que desse texto aqui ele busca profundamente esse texto de Isaías. Os outros textos não vi comentário dele no livro, pelo menos na Bíblia do Hernandes. Mas eu queria desafiar vocês aqui hoje a pensar algumas coisas. E é coisas práticas. Em João 15,16 fala assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Todas as vezes que você sentir que você é uma pessoa especial, primeiro, você é uma pessoa eleita, segundo, você teve um chamado especial, quem está aqui hoje não garante que vai ser formado daqui ao terminar o curso. Nenhum aqui pode garantir isso. Várias coisas podem acontecer. Você pode morrer, você pode apostatar da fé, você pode ver durante o curso que você não foi chamado, você só teve uma vontade e essa vontade passou. Você pode decepcionar com alguns professores, ou com o seminário, ou com alguns colegas. Você pode ter diversas situações que podem levar você a não concluir o curso. Isso já aconteceu aqui várias vezes. Não é mesmo, pastor? Várias vezes. Mas se você foi chamado, você pode passar por qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer aperto, qualquer sentimento de abandono, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Por quê? Deus é quem escolhe, Ele te comunica essa escolha e te capacita para aquilo que estabeleceu para ser feito através de você. O grande problema do seminarista e do pastor, ou de qualquer aquele que vai dedicar tempo integral à obra evangelística, ou missionária, ou pastoral, é saber se realmente Deus chamou ele, se realmente Deus escolheu ele, se realmente Deus comunicou com ele e se realmente está fazendo aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Em algum momento do seu ministério você vai pensar isso. E o momento mais crucial do seu chamado vai ser quando você estiver terminando o curso aqui, talvez no 4º ano, onde você tem que definir campo. Acredito que nenhuma igreja que te enviou aqui para o seminário garantiu para você campo. Acredito também que nenhum presbitério garantiu que você vai ter campo quando terminar aqui. Então, se você ainda não tem esse desafio de campo, se você tem esse desafio ainda de campo, não tem nada definido, se você estiver no 1º, no 2º ano, é bobagem pensar nisso. Se você estiver no 3º ano, você precisa pensar nisso. E se você estiver no 4º ano, você tem obrigação de pensar nisso. Tem que conversar com o seu tutor, tem que conversar com o seu líder, o pastor da sua igreja, quase sempre é o tutor. Você precisa conversar isso abertamente, mas mais do que isso, é colocar nas mãos daquele que cumpriu a obra vicária completa, que fala em Isaías 53. Você tem que confiar aquilo que fala em Mateus aqui, ó. Colocar toda a sua ansiedade, todos os seus movimentos diante de Deus. E fazer como Paulo aqui, ó. Ao invés de pensar bobagem, pensa coisa que presta, pensa coisa boa. Ninguém que lançou mão do arado para poder seguir um chamado de Deus vai ser abandonado no meio do caminho. Ninguém. Quando você vê pastor despojado, quando você vê pastor disciplinado, quando você vê pastor com alguma dificuldade, você pode perceber que tem elementos extras nessas situações. Eu queria também alertar os irmãos aqui para alguns aspectos.
Primeiro aspecto que eu anotei aqui, eu queria pedir licença para poder ler aqui. Eu queria pedir licença para poder ler aqui alguns aspectos. Primeira preocupação que dá é isso aqui. Primeira coisa que passa com o pastor ou seminarista é que é o seguinte: o seminarista precisa dedicar um bom tempo nos estudos, fazer boas leituras e gastar menos tempo com televisão, rede social e mídia em geral. Pode parecer incrível, mas aluno já foi expulso daqui do seminário por questões que envolvem uma dessas áreas. E o pastor precisa dedicar tempo de estudo, fazer boas leituras, gastar menos tempo com televisão, rede social e mídia em geral e pastorear a igreja. Alguns pastores só ficam dentro do gabinete e não pastoreiam a igreja. Acha que ir ao domingo na igreja já um culto por semana, durante a semana, e 1 ou 2 cultos no domingo, resolveu o ministério dele. O ministério pastoral é muito mais do que 3 cultos por semana. Estou falando o tradicional. O tradicional tem um culto por semana, né, pastor? Um culto no domingo de manhã, quase sempre junto com a escola dominical, e um culto à noite. Se a vida do pastor for esses 3 compromissos aqui durante uma semana e não fazer as outras coisas que o ministério pastoral exige, ele está fadado a não cumprir aquilo para o qual foi chamado. Agora, tanto o pastor quanto o seminarista precisa cuidar da sua casa. Ele precisa dar atenção para a esposa, mas não pode dedicar todo o tempo para a esposa. Ele precisa cuidar do filho, dialogar com o filho, brincar com o filho, mas ele também não pode dar todo o tempo para o filho. Ele precisa entender que precisa dedicar tempo ao ministério pastoral, tal como dedica às suas ovelhas. Um pastor que formou aqui nesse seminário, ele foi pastorear na igreja presbiteriana de Veneza, lá no Veneza, em Ribeirão das Neves. Aí ele chegou lá e ele viu que os presbíteros dele ganhavam menos do que ele. E um dia ele resolveu pegar um ônibus junto com um dos presbíteros, que saía às 5 horas da manhã, para ir até o serviço. Ele pegou o ônibus com o presbítero, foi até o serviço do presbítero, e trabalhar na construção civil, e viu onde é que trabalhava, dialogou, conversou, aquele negócio todo, e voltou de novo para a casa dele de ônibus. Aí, numa conversa que nós tivemos, ele falou assim: rapaz, eu fiz isso. Eu já fiz 2 vezes, eu fui com um presbítero, depois fui com outro, para sair no mesmo horário que ele sai, para ver quais as dificuldades que ele tem. Ele não tem carro, ele anda de ônibus, então eu percebi a dificuldade que ele tem. E, às vezes, assim, algumas reuniões à noite era impossível dele participar, porque realmente, depois de sair 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro naquele serviço lá, ele não tinha mais condições de chegar à noite. Ele precisava mesmo de dar uma atenção para a mulher e para o filho. Agora, dia de sábado e domingo, o cara era uma fera. Então, mas ele era um profissional, diferentemente do pastor que tinha. Então, o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu com isso o seguinte: ele precisava viver uma vida tal qual as suas ovelhas. Ele precisava dar dedicação, ele precisava dedicar a obra da igreja, ele precisava evangelizar, ele precisava visitar, ele precisava acompanhar algumas coisas. E então, alguns pastores, nós tivemos também, falando de uma experiência assim, um pastor da minha igreja já não está lá mais, já saiu, já tem bastante tempo, então eu tenho liberdade de falar isso, não vou falar o nome dele também, mas nós chamamos a atenção dos pastores 2 vezes. A primeira vez é porque ele foi soltar papagaio à tarde com o filho, no clube, e o papagaio estava muito bom, é pipa, né? Papagaio e pipa. E estava muito legal lá, ele esqueceu dos compromissos dele, a agenda dele tinha atendimento pastoral, e o pessoal chegou, ele não estava lá, a gente não tinha tanto pastor igual temos hoje, e ele, então, pisou na bola. Nós tivemos que ligar para um pastor, não conseguia falar com ele, porque estava soltando pipa, não levou o celular, e aí nós chamamos a atenção. Depois ele
Não, arrumou uma coisa ou outra, aquele negócio todo, até que ele falou, gente, eu fui soltar pipa com meus filhos e esqueci dos meus compromissos. Isso aconteceu 2 vezes. Numa outra vez, ele foi fazer compras com a mulher, e mulher, você sabe, não compra em 10, 15, 30 minutos. Então, ele passeou no shopping e esqueceu dos compromissos dele. Aí, nessa segunda vez, nós falamos, irmão, o seu ministério é outro, você procura um lugar onde que não tenha shopping nem clube para você soltar a pipa. E aí, dispensamos ele e foi bem. Mas a outra coisa que passa na vida do seminarista e do pastor, eu estou falando de seminarista, estou falando de pastor, porque aqui nós temos ambiente, tanto de pastor quanto de seminarista, e presbítero, e diácono, e membro de igreja. Isso serve para todo mundo. Mas o seminarista e o pastor, ele precisa ter um cuidado um pouquinho mais na sua vida financeira. O ministério pastoral de uma pessoa passa pelo cuidado com a sua família e pelo seu controle financeiro. O dia que o pastor começar a pedir dinheiro emprestado para membros do conselho ou membros da igreja, ele pode sair da igreja. O dia que as despesas dele for maior do que aquilo que ele ganha, ele pode dar um jeito de mudar de profissão. Ou não mudar de profissão, mas repensar o seu ministério pastoral. O dia que o pastor tiver ingrato com a sua renda, ele precisa repensar o seu ministério pastoral. Semana passada, na condição de presidente de sínodo, eu fui procurado por um pastor, na verdade, em fevereiro. E com o sínodo não tinha jeito de ajudar nada. O presbitério dele também não tinha condições de ajudar. Eu falei assim, vou arrumar um parceiro. Mas eu queria saber o seguinte, vocês têm condição de... Pode assumir um compromisso de mudar a atitude de vocês com relação à finança? O que o pastor pode fazer para demonstrar que ele tomou uma iniciativa? Aí depois, numa conversa mais franca, eu vi que o pastor já tinha feito a parte dele. E como ele já tinha feito a parte dele, eu falei, pastor, o senhor já fez a sua parte. Agora é com a igreja. O senhor precisa ensinar na igreja o que é fidelidade com Deus. O senhor precisa ser fiel a Deus. O senhor precisa ver se os seus presbíteros estão sendo fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se tiver isso, eu vou tentar arrumar um parceiro. Se não tiver, pode procurar outro parceiro. Graças a Deus, essa conversa foi com o presidente do presbitério, foi comigo e uma outra pessoa como testemunha e o pastor dessa igreja. 4 pessoas numa conversa. Como já disse, que como presidente de sínodo não podia fazer nada, como concílio, presbitério, nenhum nem outro não podia fazer nada, não tinha condições de fazer nada, por questões de jurisdição e até por condições mesmo de recurso. Mas uma instituição entrou na brecha e resolveu o problema que estava, esse problema maior. Mas essa instituição que resolveu entrar na brecha só entrou porque eu dei o testemunho de que o pastor já tinha feito a parte dele, os presbíteros estavam fiéis nos dízimos e de que eles tinham um compromisso de mudar de postura. Graças a Deus, era uma dívida volumosa, complicada, muito além da receita da igreja, várias vezes a receita da igreja, e foi quitada. A CND foi entregue ontem para eles, de que estão em dia com a dívida. E o pastor, então, mandou um agradecimento, dizendo que realmente foi bênção para a igreja e que a igreja está com um novo rumo. Eu queria que esse tipo de comportamento dessa igreja fosse o comportamento de cada irmão aqui. Se você tiver algum problema financeiro ou com zelo com dinheiro, você precisa conversar com o capelão daqui,
precisa conversar com o seu tutor. Talvez o seu tutor primeiro, depois o capelão, não sei. Talvez o reverendo Lapa possa dar uma dica melhor. Mas quando você tiver descontrole financeiro, você precisa repensar o seu ministério pastoral. O dia que você apossar de 1 centavo que não seja seu, você precisa repensar seu ministério pastoral. Se alguém que estudou no IBEL, sabe, lá em Patrocínio, sabe que lá é feito alguns testes. Existe lá uma caixinha que você compra e coloca o seu troco, faz aquilo que lá nos Estados Unidos é comum. Então, eles fazem isso exatamente para poder testar o caráter do aluno. Aqui talvez pudesse ter um negócio assim. Já tem? Ah, então está ótimo. Então já ótimo. O dia que você tirar uma xerox e não pagar, você pode repensar seu ministério pastoral. O dia que você tirar 11 e colocar 10, pode repensar seu ministério pastoral. O dia que você não tratar do seu caráter, nos desvios do seu caráter, e só você sabe Deus, só você sabe Deus, o que é aquilo que passa no seu coração, aquilo que desejou o seu coração. Então, você sabe, e quando você for atinado para isso, você precisa colocar isso, essa ansiedade, essa situação, essa falha, esse desvio diante de Deus. Nós tivemos experiência nos últimos 2 anos em despojar 4 pastores. Nós despojamos 4 pastores, pastores conhecidos, pastores respeitados, pastores queridos, alguns com cargos na IPB, 2 deles com cargos, pelo menos, e nós não tivemos medo de disciplinar e até pedir o despojamento. Por quê? Porque 2 deles confessou o desvio, e eles mesmos acharam que não dava mais para continuar no ministério pastoral. Um deles relutou e reluta até hoje, mas está fora do ministério. E esse aqui não tem tratamento. Esse é só se Deus realmente mudar completamente a vida dele. Ele é um comportamento, um desvio que não tem remédio. E você não dá para saber também se ele foi curado ou não. E o último aqui é porque ele simplesmente deixou de falar a verdade. Ele deixou de ser um homem leal. Ele deixou de ser crente, no meu modo de ver. Se você pegar um relatório dele, e eu tenho aqui no meu celular, se alguém duvidar, não posso mostrar, porque é confidencial, mas eu tenho aqui no meu celular uma prova disso. No relatório ministerial dele, diz o seguinte, que ele fez 206 pregações, 206 trabalho evangelístico, 206 velórios, tudo dele é 206. Um troço assim brutal, enterrar 206 no ano, vou te falar com você, é demais. E entrevista, ele escreve lá que fez 56 entrevistas. Eu vou te falar assim, com sinceridade, para um pastor dar 56 entrevistas em um ano, ele tem que ser muito bom. Eu até gostaria de saber quantas entrevistas o Hernandes Dias Lopes dá para mim poder fazer uma comparação. Mas como eu não tenho, eu peguei o Jeremias mesmo, pastor da minha igreja. Quantas entrevistas eu deu? Metade daquilo lá. Então,
Falei assim, puxa vida, o homem é brutal. Mas, então, nós não tivemos isso todos aqui do meu presbitério, tá, gente? Eu estou falando com autoridade e conhecimento. Não sei dos outros. Eu sei que teve despojamento dos outros, mas eu não vou entrar nessa. Então, eu queria que vocês repensassem nessas questões. Tem umas perguntas que a gente faz assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, seja para um vocacionado, seja para um pastor, seja para um seminarista, a gente pergunta algumas coisas deles. A gente pergunta assim, se ele desfruta de responsabilidade no crescimento espiritual de um grupo cristão. Quem não evangeliza, quem não ensina fora do seminário, não vai ser depois do seminário que ele vai fazer isso. Se ele capacita pessoas a aprender as verdades bíblicas em detalhes, se o seminarista não exercitar isso durante o seu curso, ou se ele não fazia isso antes, então vai ser muito difícil para ele fazer isso depois. Se ele aplica a verdade efetivamente na sua própria vida, se ele não fazia isso antes e durante, não vai fazer depois. Se ele julga sabiamente o que é correto, o que não é correto, o errado e o correto. Se ele não faz esse tipo de julgamento com facilidade, ele não vai fazer depois. Se ele encoraja verbalmente alguém atribulado, alguém hesitante nas verdades bíblicas, se ele não faz isso antes, com sabedoria, com carinho, com coração de pastor, não vai fazer depois. Se ele não administra sabiamente o dinheiro que ele recebe, os benefícios que ele recebe, é comum o pastor receber uma côngrua pastoral e receber o benefício de uma ajuda de custo para gasolina, de uma ajuda de custo para moradia. Então, ele tem que saber administrar isso tudo. Também, se ele auxilia líderes, aliviando para que eles desempenhem suas funções essenciais. Por quê? Se o seminarista não ajuda na sua igreja, ou não ajuda aqui no seminário, não vai ajudar depois. Ele vai querer ser ajudado simplesmente. Ele precisa saber treinar líderes. O seminarista, o pastor, precisa, é inerente à sua chamada, à sua vocação, a treinar líderes, presbíteros, diáconos, líderes de sociedade, pessoas para auxiliar. Você pode encontrar igrejas menores, ou onde você for pastorear, pessoas que têm dificuldade de ser liderado. Você vai ter que treinar isso, como é que ajuda essas pessoas. Então, se você... por isso que eu coloquei aqui no início, que vocês precisam estudar muito, fazer boas leituras, porque o que o seminário passa aqui é matérias básicas, mas tem muitas outras matérias que vocês não têm conhecimento, ou alguns de vocês não têm conhecimento, e vai precisar ter conhecimento de liderança, conhecimento de administração, conhecimento de planejamento, conhecimento de estatística, conhecimento de como lidar com pessoas. Você vai ter gente que vai ter pessoas na sua igreja que vai querer sugar tudo. É um vampiro de sangue. Ele vai querer tirar tudo de você. Então, se você não souber lidar com essas pessoas, você pode ter dificuldade no seu ministério pastoral. Então, você precisa conduzir outros para a decisão de salvação em Cristo Jesus. Converse menos sobre futebol, converse menos sobre política, converse menos sobre temperatura, de calor e frio, e vai direto no ponto. Hoje eu trabalho sozinho, mas eu tive um escritório de advocacia grande. E naquela época, o avô da minha mulher, um evangelista de primeiro, que já morreu, ele chegou lá no escritório, foi conhecer meu escritório, foi me fazer uma visita, me fez a visita, bebeu uma água e pediu que eu apresentasse os meus colegas. Claro, vou apresentar meus colegas. Aí eu chamei todo mundo para a sala de reunião e falei, gente, isso aqui é o avô da minha mulher, bisavô dos meus filhos, e ele queria conhecer vocês, eu estou apresentando. Ele falou assim, pois é, vocês têm aqui o Renato, que é o meu neto, indireto, que eu casei com a neta dele, que é o meu neto,
E o Renato tem Jesus no coração, e você já tem Jesus no coração? E começou a pregar ali para eles assim, ó, facinho, facinho. Ele não perdeu tempo em falar que o escritório é bonito, ele não perdeu tempo de saber se o pessoal estava satisfeito com grana, ele não quis saber quantos clientes a gente tinha, ele quis só saber o seguinte, e já pegou aquela dica assim, ó, e pau. Daí a pouquinho falou, eu queria orar por vocês, e pelo escritório, orou por eles, pelo escritório, tchau, recado dado. Se ele fosse falar de política, de negócio, não tinha tempo ali para nós, nem o pessoal ia querer escutar, o pessoal ficou quietinho, obedeceu e recebeu a oração ali e tal. Depois, obviamente, eu tive a oportunidade de conversar mais com eles. É claro que eu já tinha conversado, mas depois eu pude conversar mais com eles. Eu queria saber quem era aquele moço, de 90 e poucos anos, e que com a lucidez daquela e com uma sabedoria daquela. Eu falei, ele nunca estudou numa escola. Ele sabe ler e escrever porque aprendeu na Bíblia sozinho. Então é isso aí. E aí, se você pegar os relatos de fé dele, você vai ver quem era ele, quem foi ele. E sempre foi um presbítero, nunca foi um pastor. Então, você precisa saber também, se você está orando por outros, e quando você ora para os outros, você perde noção do tempo. Não é uma oração pública. Uma oração pública ela é objetiva, ela é rápida. Se você for contar uma história, fazer uma evangelização na oração pública, o pessoal vai desviar a atenção. Tem que ser objetiva, mas numa oração individual, de intercessão, ela não tem tempo, ela não está limitada a 30 segundos, 1 minuto e meio. Ela é muito mais tempo, você pode até perder noção disso aí, porque você vai aprofundamente. Eu tenho dificuldade de guardar nomes, mas o pastor precisa aprender a guardar nomes. Porque quando você for orar pelos seus presbíteros, seus diáconos, você tem que orar por ele, pela mulher dele, pelos filhos dele, pelos netos dele. Ficha completa, na cabeça. E esse negócio de só orar o irmão, abençoa o irmão, é porque você não sabe o nome dele. Entendeu? Eu gosto de realizar serviço na igreja? Essa é uma pergunta importante. Se você não gosta de realizar algum serviço hoje, voluntariamente, sem ser convocado, é porque você não vai ser bom prestador de serviço ministerial. Eu partilho alegremente o testemunho da minha conversão. Quando alguém perguntar sobre a sua conversão, pensa no que você vai falar, porque você não precisa contar uma história toda. Eu passei pela igreja X, pela igreja Y e tal, o negócio todo. Seja objetivamente, o que você... 5 segundos, 10 segundos, o que você foi, o que Deus fez na sua vida e o que você é com a mudança de vida. Porque a conversão é aquilo que você é, depois do que você já foi. As pessoas exaltam muito que eu fui ladrão, que eu fui isso, fui prostituta, foi tudo, aquele negócio todo, e fala disso tudo. E depois Jesus me converteu. Pronto, acabou. E aí? O que ficou na cabeça dele? Nada. Ficou só bobagem. Geralmente, eu fico mais entusiasmado com o futuro do que com o passado. O seminarista, o pastor, ele tem que ficar entusiasmado com o futuro. É o futuro que vai dar planejamento, desejo para ele servir ao Senhor. Porque se ele ficar pensando, minha igreja tinha 250 membros, caiu para 180, depois da pandemia a renda caiu pela metade, as membresias não voltou mais, tal. Rapaz, pensa no que tem hoje, ficaram 140, era 250, ficou de 140, a renda era 1.000, caiu para 500. Estou falando um número aqui doido, né? Mas caiu pela metade. Então eu tenho que trabalhar daqui para frente. O campo da sua igreja, onde a igreja sua está situada, tem um mundo de gente ali que nunca ouviu falar de Jesus, ou então está desviado. Se você começar a evangelizar aquela região, você vai ter muitas pessoas na sua igreja. Obviamente, se você ensinar direitinho, as pessoas vão ser dizimistas e a sua renda vai crescer, as pessoas vão servir. O novo convertido, ele é muito melhor para você discipular ele do que gente que vem de outra igreja. Quem vem da igreja batista, vem da metodista, quadrangular, não sei o quê, ele gera muita confusão na sua igreja. Ele está doutrinado em outro negócio. Nós perdemos lá 46 jovens
que resolveram revoltar na igreja porque queria que a igreja fosse uma congregacional. Falei, rapaz, você está na igreja presbiteriana, aqui é conciliar, é por representação. Então você está na igreja errada, vai para outra igreja. 46 saíram, alguns já voltaram. E nós estamos trabalhando isso aí. Então, outra coisa que eu queria ainda falar aqui, e já partindo para a conclusão, eu compreendo e domino fatos e princípios da verdade bíblica. Nós precisamos trabalhar mais com as verdades bíblicas do que com os fatos da vida. Fatos da vida são fatos da vida. Eu comecei falando aqui que eu nunca tinha ficado internado. Eu comecei falando aqui que eu nunca tinha andado de maca. Realmente, eu pensei muito nesse momento. E eu confesso também, pastor, que eu estou aqui na boa, minha perna não está bamba, e eu estou falando sem tossir, porque eu estou numa crise de tosse. Às vezes é uma crise de tosse, porque é a gastrite sobe um ácido, e o ácido provoca a tosse. Então eu estou crendo que Deus realmente abençoou para que eu estivesse aqui de manhã. Se eu fosse olhar o que aconteceu nesses últimos dias, eu não viria aqui hoje, não. Mas dou graças a Deus. Eu queria, então, concluir que os irmãos deviam confiar na presença e no poder de Deus para o impossível. Você precisa ter no seu ministério pastoral sempre essa confiança, crer que o poder de Deus, ele não tem barreiras. Você não pode selecionar pessoas para pregar o evangelho, você não pode selecionar circunstâncias boas para todo o seu ministério pastoral. Em algum momento, seu ministério pastoral vai ter turbulência. E você precisa crer, confiar em Deus. O texto de Isaías faz uma observação, então, da obra vicária de Jesus, que cumpriu completamente, não nos restando alternativa senão crer em Jesus Cristo. E o texto de Mateus fala sobre essa solicitude da vida, na preocupação quanto à necessidade base da vida, comida, bebida e vestuário. Mas no versículo 25 que nós lemos aqui, fala o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. E no versículo 33 desse texto de Mateus, fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e vestuário. E o texto de Filipenses é uma afirmação e testemunho de Paulo, que sabe ser a ansiedade algo que sempre irá ocorrer na vida de uma pessoa, por ser uma fraqueza humana, mas também sugere um esforço de correção. Quando ela vier e virá, coloque-se diante de Deus e selecione o que pensar. Todo e qualquer líder sempre passará por aflições na vida. Eu já passei, cada um aqui já passou, o Lapa já passou. Se não tiver passado, tem uma coisa errada. Desafios. Então, em qualquer circunstância, precisa crer em Jesus Cristo. Evitar a ansiedade, colocar toda e qualquer fraqueza humana diante de Deus. Eu queria orar com os irmãos, dando por encerrado aqui, e eu poderia falar aqui sobre a minha experiência de vida como presbítero, como representante da igreja no presbitério, como executiva de presbitério, como executiva de sínodo, como participante da Comissão Executiva do Supremo Concílio, como deputado ao Supremo Concílio, como curador do Mackenzie, como do Conselho Deliberativo do Mackenzie, que é uma coisa fenomenal. Eu poderia falar aqui da minha experiência na diretoria do Conselho Deliberativo do Mackenzie, eu poderia falar aqui da minha experiência na Comissão de Confessionalidade do Mackenzie, eu poderia falar aqui da minha experiência como integrante da Comissão de Assuntos Jurídicos do Mackenzie, eu poderia falar aqui sobre a universidade, eu poderia falar aqui sobre a minha vida pessoal, eu poderia falar aqui sobre mais de 30 anos, 33 anos como advogado, eu poderia falar aqui da minha experiência de trabalhar desde os 12 anos de idade, eu poderia falar aqui dos meus 11 irmãos, eu poderia falar aqui
dos meus mais de 46 sobrinhos, eu poderia falar aqui sobre muita coisa. Mas é muito gostoso quando eu falo de coisas que eu convivo com ela. Como líder, como presbítero, como cristão, eu convivo com ela. Nós temos aqui vários seminaristas da Oitava Igreja. Talvez eles não me conheçam, nem metade disso que eu estou falando aqui. Mas uma coisa ele pode perguntar para eles. Como que a gente trabalha na Oitava Igreja? Pastores e presbíteros. Nós somos lá 17 pastores, sendo 15 integrantes do conselho e 2 missionários. O Cássio, que é da PMT, que é professor aqui, ele é pastor missionário da Oitava Igreja. Ele é vinculado ao meu presbitério. E o pastor José Rosifran, que é um pastor ligado ao UEC, que é pastor missionário também da Oitava Igreja. Os outros 15 pastores são pastores da Oitava Igreja normais. E nós somos 18 presbíteros no conselho. Eu sou um dos 18. Então, nós estamos hoje com quase 8.500 membros. Nós estamos tentando buscar eles de volta para a igreja, que alguns sumiram e nós estamos indo atrás. Eles continuam membro, querem ser membro, dizimam, mas não vai presencialmente na igreja desde a pandemia. Então, alguns nós estamos tendo um trabalho dobrado com eles. Então, eu queria dizer que, mesmo com essa dificuldade toda, passa pela Oitava Igreja todo domingo, não vou falar os outros dias, mas todo domingo, passa uma média de 3.000, 3.200 pessoas na Oitava Igreja. Então, pastorear lá é, como diz o Jeremias, brutal. Então, com essa experiência eu poderia conversar com vocês muitas coisas aqui, mas o que eu estou dizendo aqui é algo que eu convivo, é algo que eu participo, é algo que eu sei. Como presidente de sínodo, a gente lida com 31 igrejas diferentes. Dessas 31 igrejas diferentes, são igrejas e congregações, nós percebemos várias diferentes formas de liderança. Todas as igrejas, todas, sem exceção, na Igreja Presbiteriana do Brasil, passaram por alguma transformação pós-pandemia. Algumas diminuíram membros, algumas diminuíram recursos, mas outras cresceram e cresceram muito. A nossa grande questão é saber se o crescimento é simplesmente mudança de endereço. Se saiu da igreja X e foi para a igreja Y. Se esse crescimento foi só isso, é uma infelicidade. Se o crescimento for de novas conversões, profissão de fé e batismo, é uma bênção. É uma bênção. E por último, eu quero pedir licença ao pastor Lapa para fazer um desafio. Nunca deixe de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O dia que você deixar de ser dizimista, abandona o ministério e vai fazer outra coisa na vida. Nós precisamos de alunos aqui, mas nós queremos alunos que sejam vocacionados. Nós queremos alunos que tenham certeza do chamado ministerial, porque ele vai ser bênção no reino de Deus e vai honrar aqueles que ajudaram ele. E eu estou dizendo aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil investe uma grana aqui todo ano. Senão a sua mensalidade seria o dobro do que é. A sua igreja te ajuda, de alguma forma. Algumas pagam 100%. O seu presbitério ajuda, de alguma forma. Alguns pagam 100% ou parte dele. Então você é ajudado. E então você precisa dedicar o seu tempo aqui e fora daqui exercitar desde já a sua vocação ao sagrado ministério da Palavra de Deus. Vou orar. Vamos curvar nosso espaço. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor nos deu
condições de estar aqui nessa manhã. E cada um que está aqui hoje o Senhor tem um propósito para a vida deles. O Senhor já tem o direcionamento, o Senhor já falou claramente, e por acaso algum aqui precisa de um ajuste no seu caráter, se algum aqui precisa de um ajuste no seu modo de comportamento, de melhoria, dedicação nos estudos e até mesmo na sua vida devocional, então que o Senhor fale claramente e que o Senhor toque para que estas pessoas, cada um de nós aqui hoje, a partir de mim, do Lapa e de cada irmão aqui presente, possa ser melhor cristão a partir de hoje. Abençoa-nos, ó Pai, para que o Evangelho seja pregado aqui em Belo Horizonte e onde quer que nós formos colocados. Que nós possamos servir ao Senhor, servir ao próximo, mas não deixar de falar das boas novas do Evangelho, daquilo que Jesus fez, a sua obra vicária completa e que está disponível para todas as pessoas, mas que só aqueles que for chamado vai ser tocado pelo Teu Espírito Santo para uma novidade de vida. Então, ó Pai, nós não sabemos quem são os chamados, nós não sabemos quem são aqueles que estão no livro da vida, e nós queremos então pregar o Evangelho a todas as pessoas, e que o Espírito Santo faça a sua parte e nos faça manifestar aqueles que são do Senhor. Ó Pai, abençoa para que nós tenhamos sabedoria no agir e no falar. Abençoa, Pai, para que nós tenhamos sempre a disposição, independentemente do dia e da hora, de servir ao Senhor. E, ó Pai, e nos dê os recursos necessários, ó Deus, recursos humanos, recursos financeiros, recursos de capacidade do intelecto, de estudar, de guardar, de entender a Escritura. Senhor, que o Senhor, Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai, de uma forma extraordinária nesse dia, ó Pai, e que nós possamos ser bênçãos nas Tuas mãos, onde quer que o Senhor nos enviar. Senhor, aqueles que são seminaristas, que o Senhor possa enviar, ó Deus, aquele local que vai ser o campo missionário dele, o campo do ensino e do exercício pastoral, Pai, que o Senhor possa abençoar esses irmãos, ó Deus, para que eles não tenham ansiedade quanto a essas coisas, ó Pai, mas que o Senhor possa dar, ó Deus, para eles essa sabedoria, ó Deus, de que buscar as coisas do Senhor e que todas as outras coisas vai ser acrescentado, ó Pai. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, obrigado pelo louvor, obrigado pela leitura bíblica, obrigado a Deus porque o Senhor nos abençoou nessa manhã, Deus. Obrigado a Deus pela existência desse seminário em Belo Horizonte, por cada professor que aqui leciona, Pai, por cada igreja aqui representada, Pai, pela direção, pela capelania, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o reverendo Cleves, o reverendo Lapa, nesse mistério, ó Deus, de ser capelão e de ser diretor, ó Pai. Ó Deus, nas muitas outras atividades de todos nós, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que fizermos, ó Pai. Senhor, abençoa este local de culto aqui, ó Deus, para que seja esse local gostoso, onde nós possamos estar aqui sempre e todas as vezes que estivermos aqui, possamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Obrigado a Deus, porque nós podemos adorar ao Senhor neste local, Pai. Nós temos liberdade de culto, Pai. Obrigado a Deus por esse prédio, ó Deus, por essas instalações. Obrigado a Deus pelos recursos que o Senhor nos deu, ó Deus, muitos aqui com carro, muitos aqui, ó Deus, com local de moradia, muitos aqui, ó Deus, com família, muitos aqui, ó Deus, com capacidade outras, ó Pai, mais do que ser um ministério pastoral, Deus também já tem outras áreas de conhecimento, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus, e que o Senhor possa nos abençoar em todos os dias das nossas vidas, e que nós possamos ser sempre do Senhor. Não nos deixe desviar, ó Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, ó Deus, mas ter o foco sempre em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.